como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Telescope. E você está no quadro Letra pela Palavra. E hoje nós estaremos olhando o conteúdo da música Êxodo, do Projeto Sola. Essa é uma música muito legal, apesar de ser um estilo não muito presente nas nossas igrejas, né? Mas é uma música bem marcante, com seus riffs, com sua melodia. E, na minha opinião, casou muito bem o seu estilo musical com a mensagem que ela tem. E a mensagem que ela tem é a respeito da Páscoa. E nós veremos no conteúdo dessa música como a Páscoa do Antigo Testamento apontava para a Páscoa do Novo Testamento, como eles expressaram as Escrituras através dessa canção. Então, acompanhe comigo. O dia enfim chegou, o cordeiro foi cortado, ele veio para nos visitar. Isaías capítulo 9, versículo 1 vai nos dar a introdução do assunto da música, que diz assim: esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e a de Naftali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. Esse é o dia que, enfim, chegou, o dia da liberdade, da libertação. O texto que eu li fala a respeito do Messias prometido, aquilo que foi concretizado em Jesus Cristo, o verdadeiro significado da Páscoa. Mas voltando lá em Êxodo, nós vemos que os israelitas estavam padecendo na mão dos egípcios, através da escravidão. E no capítulo 12 de Êxodo, nós vemos quando Deus instituiu a Páscoa entre o povo de Israel. E qual que foi o contexto da instituição da Páscoa? Nós sabemos muito bem que foi através de 10 pragas que Deus manifestou sua glória, o seu poder, o seu domínio sobre todas as coisas, e tirou os israelitas da mão de Faraó. E a última praga foi quando Deus passou sobre a terra do Egito e tirou a vida de todos os primogênitos dos egípcios, inclusive dos seus animais. E foi através de um cordeiro cortado, com seu sangue passado nos umbrais das portas, que o povo de Israel foi poupado do anjo da morte. Você já deve estar entendendo aí, né, como esse período da história do povo de Israel apontava para o que foi realizado de forma perfeita em Cristo Jesus. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde, ele vem para nos libertar. Êxodo capítulo 12, versículos 6 e 7 fala: guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. E no versículo 51 fala: naquele mesmo dia o Senhor tirou os israelitas da terra do Egito como um exército. E foi nesse dia que todo escravo foi liberto da terra do Egito. Todo escravo será livre, nenhum choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz ele ouviu. E Deus atendeu aquele clamor registrado em Êxodo 2, 23. Clamaram por socorro e o seu clamor subiu até Deus. Nossa voz ele ouviu. Deus escutou o clamor do seu povo que estava sob a escravidão. E antes da gente ir para o refrão, falar sobre o refrão, eu gostaria de pular já para a segunda estrofe para a gente manter, né, uma linha de raciocínio, para a gente concluir no refrão. Na cruz o sangue está, era sexta-feira à tarde, ele veio para nos salvar. A segunda estrofe já começa com a descrição da crucificação de Jesus Cristo. E nós podemos voltar lá na primeira estrofe e lembrar: o dia enfim chegou. Lá para o povo de Israel no Êxodo, foi o dia em que eles foram libertos das mãos de Faraó. E agora, em Jesus Cristo, o dia enfim chegou em que o Cordeiro de Deus foi morto na cruz. Em Lucas capítulo 23, versículo 33, começa esse relato. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira,
o pregaram na cruz, os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. Seguindo lá para o versículo 44. Já era cerca de meio-dia e a escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. Esmagado o filho foi, Cristo está crucificado, morreu em nosso lugar. E lá em Isaías capítulo 53, versículo 5, nós vemos o profeta dizendo que ele foi esmagado por causa da nossa iniquidade, ele foi esmagado por causa dos nossos pecados. Ele foi crucificado e ele morreu em nosso lugar, assim nos trazendo a redenção. Sua vida derramou, nenhuma condenação há. Na montanha da caveira ao nosso lado, Deus está. Romanos 8, capítulo 1, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a música prossegue dizendo que sua vida derramou, nenhuma condenação há. Na montanha da caveira, como nós já vimos aqui, né? A passagem que fala, ao nosso lado, Deus está. Essa foi a expressão do cuidado, do amor de Deus para com os homens, né? O meio pelo qual Deus salvou os seus escolhidos. O verdadeiro êxodo. Aquilo que os israelitas experimentaram lá no Egito apontava para a verdadeira liberdade que temos agora em Cristo Jesus. Que não se trata exclusivamente de uma liberdade terrena. Não que não foi importante, foi muito importante na história. Mas se trata de uma liberdade em que nós saímos do império das trevas e fomos transportados para o reino da luz através do sangue de Jesus Cristo. E tendo esses dois relatos em mente, nós vamos para o nosso refrão, em que foi baseado lá no cântico do povo de Israel quando eles atravessaram o Mar Vermelho, depois que Faraó e seus cavaleiros foram cobertos pelas águas do Mar Vermelho. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é para sempre. Vou pegar somente alguns versículos específicos, que a gente vê que está bem linkado com o refrão dessa música. Diz assim o versículo 1 e o versículo 2. Então Moisés e o povo de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é minha força e minha canção. Ele é meu Salvador. E é o meu Deus, e eu o louvarei. É o Deus do meu pai, e eu o exaltarei. No versículo 11 também podemos ver mais alguns trechos linkados com esse refrão, que diz assim: Quem entre os deuses é semelhante a ti? Ó Senhor, glorioso em santidade, temível em esplendor, autor de grandes maravilhas. E por fim, nós temos o versículo 18, que fala: O Senhor reina para todo o sempre. Então, tendo esse relato do Antigo Testamento, da Páscoa instituída por Deus, o seu significado, né, o seu contexto, e vendo que isso apontava para a Páscoa que foi instituída em Jesus Cristo, uma libertação real, nós podemos então entoar esse hino, esse cântico de gratidão. É um cântico de louvor, reconhecendo o poder de Deus, os seus feitos, que Ele opera maravilhas e que Ele nos trouxe a salvação. Pra nos dar sua doce graça, nos trouxe a redenção. Não há mais razão pra chorar. Eu gostaria de encerrar todos os nossos vídeos de exposição de conteúdo das músicas sempre falando sobre a sua categoria, né, a sua característica, se ela é interessante ou não para o nosso uso congregacional. Eu não teria problema nenhum nós tocarmos ela num culto. A sua mensagem ela é bíblica, direta e muito legal que é uma música que tem uma mensagem, expressões do coletivo, né? Não a Deus como o nosso Deus, nossa força, nossa canção. Eu acho muito da hora músicas que tem esse plural, que envolve mesmo a comunidade, a congregação. Então, assim, o único motivo que eu poderia impedir ela de ser tocada no domingo à noite seria o seu estilo, né? Mas, na minha opinião, não é um problema. Mas para algumas igrejas locais podem ser, dependendo da membresia, não se acostumar com o estilo, não se acostumar com a métrica dela. Eu acredito sim que é uma música extremamente congregacional e perfeita para o uso do culto solene ao Senhor.
Então é isso aí, galera. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham sido edificados e que Deus abençoe cada um de vocês.